Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando aqui para um É Sou Eu, rapidinho, para um bate-papo aí, para as atualizações, né? Para eu me atualizar aqui com vocês do que tem acontecido na minha vida. E já adiantando, gente, muitas vezes pode ser que não saia alguma história, tenha acontecido alguma coisa. E para vocês se atualizarem, siga o podcast no Instagram e também entre nos grupos, porque nos grupos é o meio mais fácil e rápido de comunicação que a gente tem. Então, por lá, eu sempre deixo, né, escrito: olha, gente, não saiu ainda por causa disso, disso e disso. Assim que sai alguma história, eu já comunico para vocês também. E é isso. Bom, as atualizações são algumas, assim. Bom, todo mundo sabe que eu trabalho de home office, eu trabalho vendendo cursos EAD de graduação, pós-graduação, esse tipo de coisa. E, assim, tem caído um pouco, né, com relação a isso, a venda de cursos. Tem muitos concorrentes, muitas pessoas, né, vendendo, e também poucas pessoas estão procurando ou tem atingido uma menor quantidade de pessoas. Tem acontecido aí um movimento que talvez vai acabar o EAD para os cursos, então não se sabe ainda como vai ficar. Eu acredito que não vai acabar, porque, né, é algo que facilitou muito a vida de milhares de pessoas, e isso facilita os estudos. Tem muitas pessoas, às vezes, que as próprias pessoas que eu atendo me falam: "Ah, eu não tenho muita disciplina, eu tô buscando algo presencial para que eu mesmo me obrigue a estudar presencialmente". Então está rolando esse movimento, e com isso eu tenho feito alguns freelances. Então eu fui aí em alguns lugares, trabalhei de freelance e é tudo, gente, que é aquela coisa, quando você precisa, independente da área, independente se eu tenho formação ou não, você precisa pagar conta, então vamos que vamos, né. E daí eu tenho espalhado alguns currículos também, para poder trabalhar, seja remoto ou presencialmente aqui na minha cidade. Então, mesmo que, né, eu comece a trabalhar presencialmente, o podcast vai permanecer na ativa e eu vou continuar liberando histórias para vocês. Para as plataformas gratuitas é um pouco mais fácil porque eu consigo, mesmo que seja um final de semana, ai, tem 4 histórias prontas aqui, eu consigo fazer o agendamento para que as histórias sejam soltas no momento que eu quero, no horário que eu quero, no dia que eu quero. No Orelo eu consigo fazer isso também, mas no Apoia-se eu não consigo. Então, se eu conseguisse no Apoia-se fazer esse tipo de coisa, seria excelente, porque no fim de semana mesmo eu já programaria tudo e vocês teriam uma semana todas recheadas de história, sem eu ter que me preocupar, mas eu vou ver como que isso vai ficar. Vocês não vão ficar sem histórias, independente de qualquer coisa, mas como essa semana foi um pouco mais conturbada, eu tive que ficar o dia todo, né, nesse setor trabalhando. É uma área que a gente não fica muito no telefone, foi correria, pauleira mesmo assim. E, gente, eu trabalhei muito em pé. Eu tive que trabalhar com um sapato que eles me deram. O sapato era horrível, horrível. O sapato machucou meu pé. Eu fiquei assim, meu pé ficou inchado, que nem uma batata. E foi difícil. Eu cheguei em casa, chorei de dor à noite, mas é isso, não é uma reclamação, tá? Que eu tô fazendo aqui. Estou só contando os fatos que aconteceram e foi isso. Então, por isso que eu fiquei meio sumida esses dias, não consegui programar as histórias dessa semana, então vocês me desculpem. Quando acontece um imprevisto assim, eu sempre reponho para vocês, para não deixar vocês na mão, porque vocês estão aqui me acompanhando e eu entendo que isso aqui também é um trabalho e que vocês querem consumir as histórias, né? Então, eu busco sempre trazer nos dias e horários estabelecidos para que não haja esse problema e quando acontece um problema eu sempre vou repor para vocês. Então é isso, quem quiser me apoiar é muito bem-vindo. Além de tudo, tem as pessoas que curtem, compartilham, que já é um grande apoio também, né. Então é isso. Por isso que a vida tem ficado um pouco mais corrida assim. Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar para vocês. Ah, sei lá, é isso, sabe, a semana, teve um dia da semana passada que eu passei mal,
que eu dei muita febre, não sei se foi gripe, o que que foi, mas eu tive que ficar repondo muita água, porque eu estava com um pouco de diarreia também, então assim, eu estava com o corpo muito ruim, então por isso também que eu não consegui adiantar muita coisa, porque acumularam coisas, né, trabalhando fora, e antes disso eu estava com dengue, não sei, passando mal, não sei se é dengue, não sei o que que foi gente, só sei que ficou aí uns 2 dias com o meu corpo meio ruinzinho, mas já fiquei melhor logo depois. Como vocês sabem, meu pai tem um comércio, né, uma vendinha lá em São João do Oriente, e com isso também a moça que trabalha para o meu pai, ela precisou se ausentar durante alguns períodos da semana passada e vai precisar se ausentar de novo na semana que vem. E com isso é aquele corre-corre, eu também corro para ajudar meu pai, então no período da manhã eu estava ficando lá no comércio e na parte da tarde eu estava adiantando, questões dos cursos, né, porque ainda estou vendendo, trabalhando com eles, e as coisas do podcast, então eu fiquei assim. Semana que vem, novamente, eu vou precisar ir para lá para poder ajudar. Então, muitas vezes, eu gosto de falar aqui, porque às vezes vocês não sabem qual que é a minha rotina, o que está acontecendo no meu dia, como funciona, né. Então eu fui lá dar esse suporte, porque ela é meio que a principal lá, a pessoa que fica lá, e quando ela não está, fica um pouco mais difícil. Então eu fui dar esse apoio, né, para que vocês saibam também, eu vou contar ainda a história aqui da minha família, do meu pai com a minha mãe, tem mais histórias pessoais que eu quero contar para vocês e quero que vocês saibam qual que é a minha história de vida. Mas é isso, meu pai tem um comércio, não é grande, é aquela coisa assim, ok, sabe, inclusive que precisa de reforma, precisa fazer algumas coisas lá, mas que eu gosto muito de ajudar. Eu não estou lá com ele trabalhando hoje em dia, porque as oportunidades que tem fora, né, é bom. Eu quero morar em uma cidadezinha pequena assim, mas quem é LGBT e morou em cidade pequena vai saber o que eu tô falando. É diferente, sabe, porque eu nunca vou ser a Rayane e tal. Eu sempre vou ser a Rayane, filha de fulano e de ciclano, que é isso e que é aquilo. Isso me incomoda um pouco, então eu gosto de ter minha vida, minha privacidade, minhas coisas, de ter minha casa, meu cantinho com minha namorada e tal. E eu quero morar em uma cidade pequena, já falei isso diversas vezes aqui com vocês. Tenho vontade de ter minha roça, mas até que isso aconteça, né, eu tô morando aqui e aí é por isso, né, eu vou lá, sempre fico com ele, quando precisa nesses casos eu vou pra lá. Amo estar com meu pai, amo morar com meu pai, dei suporte pra ele e, né, ele me deu suporte ao mesmo tempo quando minha mãe faleceu. E depois eu vim viver minhas próprias coisas, né. Mas é mais por conta disso mesmo e as oportunidades em outras cidades são maiores do que, às vezes, as oportunidades que estão lá na cidade, que é menor, né. Então é isso. Então eu acabo ajudando meu pai nessas coisas que tem para fazer, ao mesmo tempo que eu estou lá, né. A Sol hoje eu vou contar uma história de vida da Sol para vocês, e a Sol hoje ela mora com o meu pai. Porque ela é uma cachorra grande, né, a Sol tem o quê? Uns 30 quilos. E depois que minha mãe faleceu, que eu fui pra lá, eu estava morando em Ipatinga, minha mãe faleceu, eu saí do meu trabalho que eu estava, voltei pra São João morar com meu pai, pra poder dar esse suporte, receber esse suporte. Foi tudo muito corrido, muito conturbado, principalmente a forma que foi tudo que vocês já sabem. Então foi aquela correria. E nisso adaptei algumas coisas na casa do meu pai pra Sol ficar. Vou contar sobre isso depois também, porque hoje basicamente ela nem fica no lugar de adaptação, ela tem acesso à casa inteira. E foi isso, sabe. E aí eu chego lá, eu vou dar banho nela, porque, né, tem responsabilidades que são minhas, não são do meu pai. E meu pai também tem uma questão na perna, meu pai tá mancando, já tá envelhecendo. Então essas responsabilidades, né, eu procuro sempre fazer. Eu deixo ela lá como companhia, até porque foi um pedido dele, mas o restante eu faço. Então esses dias que eu estava lá, por exemplo,
eu adiantei muita coisa. Aí eu lavo roupa pra ajudar, tiro roupa de cama, lavo, limpo casa, organizo as coisas. Então é basicamente isso que foi a minha rotina e esse corre-corre desses dias. E o tempo que eu tô lá ajudando ele, fazendo alguma coisa ou outra, daí eu vendo curso, pago uma coisa, pago outra, e ele, tadinho, eu morro de dó. Ele me deu um dinheirinho pra complementar, porque eu fui pra lá pra ajudar, né. Eu fico com dó, mas é isso, né, a gente vai se ajudando dessa forma e é muito gostoso. Eu gosto de estar lá também, porque é calmo, tranquilo. Só pra morar que eu tenho um pouco mais de resistência, mas é isso, né. Se algum dia a vida pedir por isso, a gente se adapta novamente, porque é assim que as coisas precisam ser feitas, né. A gente vai modelando a vida conforme ela vai acontecendo. E é isso que eu queria falar pra vocês. Aconteceram diversas notícias. Eu vou soltar um outro "É Sou Eu" aí, falando um pouco sobre trilhas, comentando um pouco sobre aquilo que aconteceu, né, com aquela moça que infelizmente faleceu na trilha, e com muito cuidado, respeito e carinho também. Quero saber a opinião de vocês. Por último agora, saiu a notícia da Sister Hong lá, né, da irmã Hong. Gente, eu fiquei chocada, né, ri um pouco. De primeiro momento eu fiquei pensando se estava certo como as pessoas estavam falando sobre a Sister Hong, porque estavam chamando de homem, né, que era um homem fantasiado. E eu fiquei pensando: "Cara, será que não é uma mulher trans, né, ou algo do tipo e tal?", mas não, é um homem mesmo, que muito provavelmente ele é gay, né, pelo que ele estava fazendo. Quem não sabe do que eu tô falando, pesquisem, mas assim, se responsabilizem pela sua pesquisa, porque é babado, é um babado forte que aconteceu. E aí esse cara, ele colocava uma peruca, passava basicamente pra mim é uma pasta branca, porque não é nenhuma base, aquilo ali é muito branco, aquele rosto, o jeito que ficava. Colocava uma máscara, tipo essas máscaras da época de pandemia mesmo, então colocava uma máscara descartável no rosto, uma peruca, uma blusa de manga longa, uma saia longa, um sapatinho como uma senhora mesmo, sei lá, de uns 40, 50 anos de idade. E, falava com os caras, não sei se falava que era casada, que era separada, mas que estava buscando algo por fora e era intencional, assim, sair com os caras pra poder fazer o ato, né, de uma vez. E aí pedia algumas coisas por fora, fazia a verdadeira feira, porque não pedia pagamento, pedia alguma coisa por fora. E o que que ela pedia? Fruta, verdura, peixe. Aí os caras chegavam com aquilo e fazia, mas por que que deu esse boom? Porque os caras não sabiam que eles estavam sendo filmados. E com a filmagem que a Sister Hong lá fazia, ela vendia esses vídeos, tinha um site que ela revendia todo o ato, tudo o que tinha acontecido, e vários caras caíram, né. Tinham caras que eram noivos, que tinham namorada, que eram casados, que encontravam esse outro app de relacionamento com ela, marcava e chegava lá. E muitas vezes, mesmo descobrindo que não se tratava de uma mulher, mas sim de um homem, muitos deles ficaram com ela. E aí isso causou um burbúrio, assim, porque ela vendeu esses vídeos e aí, né, o cara que estava por trás dessa Sister Hong foi preso, e é aí que tá, né, nesse momento. E aí muitos caras estão se pronunciando, vindo a público se pronunciar sobre isso, muitos estão indo atrás dela, né, do cara, e falando, né, do que aconteceu e buscando os seus direitos, e tá uma correria. Eu fiquei em choque e eu também, gente, vou falar pra vocês que eu ri um pouco, eu admito, porque assim, eram uns caras novos, uns meninos novos, e assim, tem uma parte que ela dá uma balançadinha assim com a saia.
Eu particularmente nem entendi o que estava acontecendo ali. Tava a dança da do subir com a cobra. Mas, umas coisas assim que a gente fica meio em choque, né. Uns caras que realmente eram caras bonitos, mas mesmo descobrindo que era um cara por trás, ficava. E às vezes são essas pessoas que são contra os gays, né, e tal, que são as pessoas que ficam, né, tá tudo bem ele ali fazer desde que ele não seja descoberto, tá tudo ótimo. E aí, sobre o cara, ele é um cara mesmo, muito provavelmente um cara gay, porque ele ficava com esses outros caras, enfim, mas ele não era uma mulher trans nem nada do tipo, por isso que eu estou falando ele aqui, porque é isso, né. E foi isso, mas é uma situação tão macabra. E aí eu vi vários comentários de pessoas falando: "Gente, nunca é sobre aparência, nunca é sobre sexualidade". Muitas vezes os caras não olham isso, sabe, querem só ir lá, consumar o ato e pronto. E sei lá, é um pouco engraçado, um pouco cômico, ficou parecendo, assim, uma esquete, sabe. Pra mim, algumas cenas que eu vi, cenas que estão rolando na internet, parece muito esquete de Porta dos Fundos, Zorra Total, não parece ser real, mas era real, gente, era real. Ao ponto, assim, de quando o cara chegava na casa da Sister Hong, se tivesse algum mau cheiro, ela tinha um lencinho umedecido pra limpar, passava um cheirinho. Tem um que diz que ela cheira ali a região do cara, diz que teve um que ela vomitou. Gente, que horror, que horror, que horror, assim. É preocupante, engraçado, é tudo ao mesmo tempo, né. E é isso, é errado a divulgação que ela fez, mas esses caras também não estavam certos, né, pessoas comprometidas indo lá fazer isso. E é isso, essa é a atualização que eu vi dessa semana, quem não conhece vai lá pesquisar. E é isso, né. Eu vou soltar histórias para vocês, já tô liberando, gravando, roteirizando aqui. Quero agradecer pela paciência, para todo mundo que entende que, para além do podcast, eu tenho outras funções e preciso fazer outras coisas. E como eu que faço tudo, que estou por trás de tudo, fica nessa, né? Eu gosto de reforçar isso, porque quando você tem um apoio, você tem uma equipe, você consegue, né, ter mais alguém para poder te ajudar a falar nas redes sociais. Se eu tivesse, por exemplo, um editor, era mais fácil, era só ir lá gravar e ir acelerando as coisas, mas como sou eu que faço todos esses processos, tem vezes que acontece esse tipo de coisa como aconteceu agora, e eu agradeço muito a todo mundo que me compreende, tá do meu lado, me apoia, tá. E é isso, vamos torcer pra gente crescer cada vez mais, para que o nosso público aumente, engaje, para que apareça mais pessoas também, e com isso a gente vai conseguindo fazer divulgações, ter mais pessoas para poder apoiar o podcast, gente que queira compartilhar aqui sua empresa, produto ou serviço, tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço por vocês me ouvirem até aqui. Sei que não é todo mundo que gosta do É Sou Eu, mas eu acho legal compartilhar a minha vida. Às vezes eu fico pensando: "Ah, eu tô sendo egocêntrica demais, querendo falar sobre mim", mas ao mesmo tempo eu me coloco na posição de ouvinte, porque afinal eu sou ouvinte de diversos podcasts por aí, e eu me coloco nesse lugar de que eu gosto de saber da vida do host, da host. Quando eu tô acompanhando aquele podcast, eu quero saber um pouco mais do dia a dia. E é muito legal quando a pessoa compartilha, conversa, a gente sabe um pouco mais da vida. E eu gosto de compartilhar minha vida com vocês aqui, afinal, somos um grande grupo de apoio, de amigos que estão aqui compartilhando e falando sobre coisas e vendo a opinião um dos outros, e isso é muito legal. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada pela paciência de sempre. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo.